Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Um tempo atrás, quando eu afirmei que, evidentemente tratando aqui de 3 afirmações que Paulo faz no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, 3 afirmações chocantes a respeito de Deus, eu vou lê-las para depois a gente comentá-las. Romanos 1, 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles para desonrarem seu corpo entre si. Deus os entregou à impureza. Essa é a primeira afirmação. A segunda está no verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Olha só como essas 3 afirmações são chocantes. Primeiro, Deus os entregou à impureza. Segundo, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Terceiro, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Para esses a quem Deus entregou, não há salvação. Não há aqui interesse de Deus em salvar a esses a quem Ele entregou às suas paixões vergonhosas, aos seus desejos pecaminosos, à sua vontade libertina. Deus os entregou a isso. Ou seja, Deus deixou de lado esses. Soberanamente Ele fez isso. Aí um imbeciloide, eu digo assim porque ele veio curtir com a minha cara, um imbeciloide chegou aqui, fez um comentário dizendo o seguinte: olha, você está errado, porque antes de Deus os entregar, Ele ofereceu oportunidade de salvação a todos esses, revelando a eles o Evangelho. Eu dei vontade de rir, porque o capítulo 1, a partir do verso 18, nos diz algo interessante a respeito desta suposta revelação de Deus a estes a quem Ele entregou. E que tipo de revelação que Deus produziu na terra, especialmente para estes a quem Ele entregou as suas paixões vergonhosas, a sua vontade libertina? Que tipo de revelação é essa? Aqui no verso 19 do capítulo 1 de Romanos, a gente lê o seguinte: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Entre eles quem? Os ímpios, a quem Deus revela a sua justiça. Aliás, perdão, a sua ira. E essa ira é justa. Então, Paulo está falando aqui, no verso 19, que aquilo que poderia ser conhecido, percebido, assimilado a respeito de Deus entre a massa humana ímpia, Deus manifestou. Deus se manifestou, Deus se revelou a eles, a essa massa de gente ímpia. Quando Ele revela a sua ira, Ele também revela a possibilidade de essa massa de gente ímpia conhecê-lo. Olha só, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí a pergunta é, como Deus fez isso? Como é que Deus manifestou o conhecimento de si mesmo a essa massa de gente ímpia? Foi através do Evangelho? Não, aí a gente vê o seguinte, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Estão começando a entender aqui que esta revelação de Deus para essa massa de gente ímpia não tem nada a ver com a revelação especial do Evangelho? É a revelação natural. Ou seja, por que essa massa de gente ímpia tem que receber a manifestação da ira de Deus, a ira justa de Deus? Por quê? Porque eles desprezaram este conhecimento de Deus que estava
à disposição deles, através do que mesmo? Através das coisas criadas. Coisas criadas. E aí, na minha análise, num dos meus vídeos recentes, sobre o capítulo 1, nós tratamos de falar aqui um pouquinho sobre a questão do design inteligente. O design inteligente é aquela teoria que afirma o seguinte, olha, existem estruturas, existem organismos tão complexos na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso universo, que essas estruturas não poderiam ter vindo do nada, numa conjunção circunstancial de fatores tais como tempo, espaço, matéria ou acaso. Não! Deve ter havido uma inteligência superior, alguém superior que criou tudo isso, que trouxe tudo isso à existência, porque isso não poderia ter vindo do nada, até porque um dos princípios, uma das assertivas da ciência é: o nada não pode criar algo. Então, muitos cientistas passaram a acreditar, passaram a conceber a ideia de que, mesmo eles não concebendo a ideia de um Deus, como nós cristãos concebemos, mas muitos cientistas passaram a conceber a ideia de que há uma inteligência superior por trás do que há, por trás de tudo que existe. Por trás deste mundo, por trás deste universo. Este universo, da forma como ele aí está, ele não poderia ter surgido do nada. Porque é um princípio científico aceito pela comunidade científica que o nada não pode criar algo. Obviamente, tem que ter havido, tem que ter existido uma inteligência superior que fora responsável pela criação de tudo que existe. Então, foi através das coisas criadas, voltando à epístola de Paulo aos Romanos, que Deus manifestou o conhecimento de que ele existe. Ele tem poder. É óbvio que a comunidade científica, essa comunidade científica velha, arcaica e obscurantista, que nos chama justamente disso, por acreditarmos em Deus, mas eles é que são arcaicos e obscurantistas, essa comunidade científica jamais aceitará a existência de um Deus, né? De um Deus amoroso. Mas essa revelação de Deus contida na natureza não nos fala a respeito de evangelho, ela não trata de evangelho, ela só diz o seguinte, olha, houve alguém que criou tudo que existe, e esse alguém tem poder, né? Ele tem poder, ele tem glória, ele tem uma característica divina, ele é o soberano. Existe esta revelação e ela pode ser assimilada por todos, independentemente de esse todos ser cristão ou não. Este conhecimento não é o conhecimento especial do Evangelho, sobre o qual Paulo fala aqui em Romanos 1. E aquele imbecilóide que me criticou, ele veio com esse papo, não, mas Deus rejeitou só depois de ter dado a oportunidade de salvação a eles. Deus os entregou. Que oportunidade de salvação aqui? Houve uma revelação natural, não houve revelação do Evangelho. Deus não está falando, Paulo, aliás, não está falando de um conhecimento de Deus, o conhecimento evangélico gracioso desse Deus que salva. Ele está falando da revelação, da manifestação de Deus através das coisas criadas. Por isto, essa massa de gente ímpia que desprezou esse conhecimento de Deus através das coisas criadas é indesculpável. Não há desculpa para eles. Morrerão condenados, inclusive nos seus pecados mais infames. É por isso que Deus diz aqui, Paulo diz aqui, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. Olha só como isso é interessante e chocante. Por que isso? Porque eles desprezaram aquele conhecimento de Deus, como Criador, mais elementar que existe no nosso meio, na nossa realidade. As coisas criadas. E aí eu gostaria de sugerir a você que questiona isso, você que
porventura tenha passado por esse vídeo e ainda não crê na existência de um Deus soberano, todo-poderoso, que assista aos vídeos que estão aqui no YouTube do professor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, tá? Procure os vídeos aqui do professor Adalto Lourenço aqui no YouTube. Assista com calma, com tranquilidade. Ele é um cientista cristão que fala sobre é óbvio que ele fala de um modo técnico, profundo, maravilhoso, né? Ele fala disso. Ele fala dessas coisas que nós estamos tratando aqui. Então, por que essa massa de gente ímpia que habita o planeta Terra é indesculpável? Por que ela é indesculpável? Por que ela será condenada à morte? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Ou seja, nasceram num ambiente já condenado, num planeta condenado, né? São descendentes de uma raça que já havia sido condenada em Adão lá no passado, né? Por conta disso, desprezaram esse conhecimento elementar de Deus que está aí através das coisas criadas. Vão morrer, vão ser condenados, praticando tudo quanto é tipo de impiedade, dando vazão aos seus desejos pecaminosos, às suas vontades pecaminosas. Vontade livre, sim, mas vontade livre para pecar. É o que muito arminiano não entende, né? É o que muito arminiano não entende. O arminiano vai bater em cima da tecla do famigerado livre-arbítrio, né? Eles nunca vão entender isso, né? Que livre-arbítrio não existe, nunca existiu no ser humano e jamais existirá no ser humano. O arbítrio humano sempre, ele é servo de algo. Ou ele é servo de Deus, ou ele é servo de Satanás. Portanto, ele não pode ser livre em momento nenhum, porque se ele for uma pessoa de fé, o arbítrio dele é servo de Deus. Ele não é livre para fazer o que ele quiser enquanto ser humano. Então ele é servo de Deus. Ele obedece aos ditames de Deus, à lei de Deus, à mentalidade de Deus, à vontade de Deus. Agora, se ele é servo do diabo, ele obedece ao diabo para fazer a vontade do diabo, como esses a quem Paulo está falando que Deus entregou. O arbítrio nunca é livre. O que é livre é a nossa capacidade de agir, né? Isso não é livre-arbítrio. Se você, que é defensor do livre-arbítrio, for lá no dicionário, qualquer dicionário da nossa língua, e ler lá o sentido, o significado de livre-arbítrio, você vai ficar bestificado. Você vai se olhar no espelho e dizer: como eu fui tolo em crer em livre-arbítrio, como eu fui besta em crer em livre-arbítrio. Porque o próprio dicionário vai dizer o seguinte: olha, livre-arbítrio é a capacidade de decidir e fazer escolhas com base na própria vontade, independente de qualquer coisa, de condição, de motivo ou de causa. E quem age assim, independente de condição, motivo ou causa? Só os doidos. Só os malucos. Portanto, o livre-arbítrio é um mito. E esse mito tem sido aceito ao longo de milênios dentro do cristianismo como algo verdadeiro, como um princípio fundamental, né? E em nome do livre-arbítrio se comete muitos equívocos dentro do cristianismo e a percepção do evangelho fica danificada e doentia por conta de se assumir isso. E aí eu não teria tempo agora, porque o vídeo está acabando, de deixar bem claro o seguinte: lá no Éden, antes de Satanás se manifestar através da serpente, só havia duas alternativas para o homem. Ou ele não comia o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como Deus determinou, ou ele comia o fruto da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, como o diabo sugeriu. Só havia essas duas possibilidades. Se ele não comesse, estaria obedecendo a Deus. Se ele comesse, estaria obedecendo ao diabo. Infelizmente, nós sabemos o que aconteceu, né? Adão preferiu obedecer ao diabo. Não havia uma terceira via, não havia um livre-arbítrio.
Capacidade de escolher ou tomar decisões independente de qualquer coisa, de causa, motivo ou condição. É interessante isso, né? Como existe o livre-arbítrio, irmão? Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar você que tem o interesse de buscar a verdade. Que Jesus te ilumine, unja o seu entendimento. Que Jesus te liberte de tudo que te escraviza para o mal. Em nome de Jesus é que eu rogo.